Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando você, graças a Deus que estamos vivos. Mais uma gravação, mais uma live nesse canal. Verdades eternas, invencíveis, verdades que são de Deus, que são verdades eternas, que nós estamos aprendendo para nosso conhecimento, para que nós possamos de moldarmos a nossa vida, o nosso viver, por essas verdades de Deus, que são verdades eternas. São coisas que Deus já fez, Deus está fazendo, Deus vai fazer, e que ninguém pode impedir. Né? Isso é a coisa de Deus, está na palavra de Deus, né? Que está contida na Bíblia, né? A palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Nós sabemos também que a Bíblia é um livro histórico, tem a história do povo de Israel, tem a história da criação de Deus, né? Tem a história da humanidade, né? E tem também a história da igreja. Então a Bíblia é um livro bem abrange todas as circunstâncias da vida humana, né? Da maneira que Deus trata com a humanidade, né? Porque nós sabemos que Deus criou o homem, né? O ser humano é a criação de Deus, né? E não só o ser humano, mas todas as coisas no universo. Nós aprendemos já em outros tópicos aí que nós estamos ouvindo, né? Que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus ele é eterno, né? Deus não tem princípio de dias nem fim de existência. Então Deus nunca houve um tempo na eternidade que Deus não existisse. Ou seja, nunca houve nada antes de Deus, porque nem o nada existia antes de Deus, porque como Deus é eterno, Deus ele sempre existiu. Agora, pelo que nós vemos no ensinamento da Bíblia, é que houve um tempo que não havia nada, só Deus, né? Deus ainda não tinha criado as coisas, né? Mas diz na palavra de Deus que Deus fez as coisas não do que parece que foram feitas, mas sim, Deus criou as coisas pelo poder da sua palavra a partir do nada, né? Então o princípio da criação de Deus era o quê? Era o nada, né? Não existia nada, né? E pelo poder criativo da palavra de Deus, Deus trouxe à existência as coisas que existem, né? E muitas dessas coisas, nós já aprendemos em outros tópicos, né, que muitas dessas coisas criadas por Deus foram no princípio, pois elas, depois da criação original de Deus, no princípio de tudo, que diz na Bíblia que Deus criou as coisas tanto visíveis, invisíveis, tanto coisas físicas, como também coisas espirituais, né? E tudo isso, a princípio, veio do nada, do poder criativo da palavra de Deus, né? Agora, depois que Deus criou as coisas de criação de Deus podem se mutabilizar, né? Ela pode evoluir, ela pode mudar de aparência, de conteúdo, ela pode gerar outros seres, né? Quando nós aprendemos que Deus tem coisas na criação de Deus que Deus fez diretamente, né? Deus foi lá e fez. Né? Por exemplo, o homem, né? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Né? O homem é uma criação direta de Deus. Né? O homem não existia. Né? No sexto dia da criação, Deus pegou um pouco do pó da terra lá, né? E pegou a água, né? Com certeza, né? Que a própria ciência prova que no corpo humano existe água e existe terra. Existem coisas, minerais que estão na terra. Então, obviamente, nosso corpo é constituído de uma parte maior de água, né, e outra parte menor de terra, de coisa sólida, né, que são minerais que encontram na terra, né, o ferro, né, outros minerais, né, que tem na terra, que está dentro do corpo humano também, ok? Então, nós vemos que é uma narrativa da Bíblia, que Deus formou o corpo humano do pó da terra, isso é real, é verdadeiro, né? E, a partir daí que Deus criou o primeiro homem, Adão aí, Deus deu o poder de Adão se multiplicar, né? De Adão ser fecundo, né? Deus disse para Adão e Eva, quando eles formou eles lá, Deus disse, sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra, né? E o resultado do cumprimento dessa ordem de Deus, dessa vontade de Deus, desse poder que Deus deu ao homem, é a nossa existência hoje, né? Deus não criou nós diretamente, né? Esse corpo humano que nós temos aqui na Terra, né? E nem o nosso espírito humano que nós temos aqui na Terra, e nem a alma humana que nós temos aqui na Terra. Não. Deus criou, de acordo com o ensinamento da Bíblia, nós vimos no outra live, que Deus criou um espírito, né?
Lá em Malaquias fala, Deus criou, não tinha ele o espírito, porém ele criou só um espírito. Por que um espírito? Porque desse espírito humano, criado por Deus, lá no sexto dia, e Deus colocou ele no corpo de Adão, né? E nós aprendemos já pelas outras partes da Bíblia que o corpo humano veio do pó da terra, né? Mas o espírito e a alma veio da criação espiritual de Deus, não são daqui da terra. É a criação de Deus espiritual, né? Porque a alma e o espírito está unida um com o outro, né? De tal maneira que os próprios seres humanos não podem separar a alma do espírito, né? Só Deus pode fazer isso, né? Então, de acordo com a Bíblia, Deus é o Criador de todas as coisas. É importante nós aprendermos isso nesse canal Verdades Eternas, Invencíveis, né? São verdades de Deus, né? E essas verdades, como eu já disse em outros tópicos aí, elas estão registradas na Bíblia, né? Porque nesse canal nós cremos que Deus, a Bíblia é um livro de Deus, que Deus instruiu homens, que Deus usou no passado, para escrever tanto a história da humanidade, né, como também a história do povo de Israel, como também a história da igreja, né? Está registrado na Bíblia, né? E também os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus para nós, seres humanos, nós conhecemos a vontade de Deus, né? E isso está registrado na Bíblia. Então, essas verdades que nós aprendemos estão na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Que contém a palavra de Deus, né? Então, lá em Gênesis 1, 26, 27, nós vemos que diz lá que Deus criou o homem no sexto dia, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E com isso, nós aprendemos que nós, seres humanos, não somos descendentes de seres anteriores a nós. Porque nós sabemos pela Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias. 6 dias. A criação de Deus foi feita em 6 dias. E esses dias nós já aprendemos também que não são dias literais de 24 horas. São dias de Deus, né? Dias que levaram, sem dúvida nenhuma, bilhões de anos para serem concretizados, né? Toda essa criação de Deus não foi feita num passe de mágica, foi feito ao longo de milhões de anos, bilhões de anos. E muita gente admira isso, fala, pô, mas como que pode demorar bilhões de anos? Não é possível, porque o mundo tem 6 mil anos. Mas na realidade, Deus é eterno, né? Então, para Deus durar 1 bilhão de anos, 5 bilhões de anos, 30 bilhões de anos, para Deus não é nada, porque Deus é eterno, né? Deus é eterno, Deus não tem pressa para fazer as coisas, porque Deus não morre, né? Deus é para sempre. Nós, muitas vezes, corremos para fazer as coisas porque nós somos finitos, né? Nossa vida no mundo não é para sempre, né? Então a gente corre para construir uma casa, para fazer uma coisa, porque a gente sabe que o nosso tempo na Terra é curto, mas Deus não tem esse problema, Deus é eterno, né? Então os dias de Deus, Gênesis 1, capítulo 1 ali, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, esses dias foram dias de milhões, bilhões de anos, né? E no sexto dia Deus criou o homem, né? Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança, né? E no Gênesis 2, e formou o corpo humano, né? Deus formou o homem do pó da terra, né? Então nós vimos já em outras lives, em outros tópicos, que nós, seres humanos, somos um ser tripartido. Nós temos 3 partes, espírito, alma e corpo. O corpo, esse corpo físico que nós temos aqui, que eu posso tocar nele, por exemplo, como agora estou fazendo, e também nós temos também uma parte espiritual dentro do homem, né? Uma parte, né, psicológica, vamos dizer assim, que não é possível você pegar, é verdade? Que é o espírito humano, né? Que veio da criação espiritual de Deus. Então, também no sexto dia, pelo que a Bíblia ensina lá em 1 Coríntios 2,11, lá diz que tem o espírito do homem no homem, dentro do homem tem o espírito humano, né? O espírito do homem que está nele. 1 Coríntios 2,11, depois você pode ler Gênesis 1, 26, 27. Depois você pode ler Apocalipse 4:11, que Deus é o Criador de todas as coisas que existem, tudo veio pela ação direta de Deus ou pela permissão de Deus em que exista no mundo, né? Então, nós vemos que nós, seres humanos, somos um ser que temos 3 partes. Isso é importante nós compreendermos isso. Tem muita gente que não compreende isso. Até tem a Bíblia, lê a Bíblia, mas não entende assim. Eles não entendem assim. Mas, de acordo com o ensinamento da Bíblia, em Tessalonicenses 5, 23, o apóstolo Paulo diz que o homem tem 3 partes. Que ele diz lá, né? Procurar e santificar para Deus o vosso corpo
alma e espírito. Então, Paulo é uma autoridade na Bíblia, é uma autoridade que um homem constituído por Deus para, na época do Novo Testamento, ensinar a igreja como se comportar diante de Deus e diante dos homens. O apóstolo Paulo reconhece que o ser humano tem três partes: espírito, alma e corpo. E o Senhor Jesus, que é a maior autoridade que já viveu aqui na Terra, que é o Filho de Deus, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, o Salvador da humanidade. Né? E Cristo reconhece, né, que não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas aquele que pode também matar o nosso corpo e também a nossa alma. Né? Então Jesus está reconhecendo que o homem tem espírito e alma. Em outra passagem do Novo Testamento, Jesus diz: adorar a Deus de toda a vossa força, todo o nosso desejo, todo o nosso espírito, nossa alma. Né? E em outras passagens, Jesus falou assim: aquele que negar a sua vida da alma por causa de mim, salva lá. Então o ser humano tem corpo humano, que aí é fácil nós saber isso, né? Porque podemos ver, podemos tocar, né? Podemos ver as coisas físicas nesse mundo, nós podemos nos relacionar com ela. E nós o fazemos através do nosso corpo físico, né? Dos nossos olhos físicos, da nossa boca, né? Do nosso cheiro, né? Da nossa narina, né? Dos nossos ouvidos, nós podemos ouvir as coisas, né? Então esse corpo humano não é para nós nos relacionarmos com o mundo físico onde nós vivemos. Mas também tem o homem espiritual, que é um espírito criado por Deus no sexto dia. Então Deus pegou lá uma porção do espírito que Deus tem, que lá em Malaquias diz que Deus sobejava o espírito para Deus. Deus poderia ter criado não só um Adão, Deus podia ter criado 2 Adão, 5 Adão, 10 Adão, não só uma Eva. Deus podia ter criado 2 Evas, 5 Evas, 10 Evas e até mais, se Deus quisesse. Mas Deus não fez mais de um espírito. Assim como Deus fez só um corpo humano de Adão. Né? E o corpo de Eva veio da onde? Não veio do pó da terra. O corpo de Eva já veio do corpo de Adão. Né? O corpo de Adão veio do pó da terra. Mas o corpo de Eva veio do corpo de Adão. Deus tirou a costela de Adão e formou o corpo de Eva. E o espírito de Eva e a alma de Eva, logicamente, vieram da onde? Vieram da alma e do espírito de Adão, que foi colocado também em Eva. Então, o mesmo espírito que Adão tinha, a Eva passou a ter. Por quê? Porque o espírito de Adão pode se multiplicar. A alma de Adão pode se multiplicar. O corpo de Adão pode se multiplicar. Logo, os descendentes de Adão, os seus filhos direto, na época lá que eles viveram na terra, logo quando Deus colocou eles na terra, posteriormente eles passaram a gerar filhos, né? E aí, através desse relacionamento de marido e mulher, Adão e Eva tiveram muitos filhos. A Bíblia não diz quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas subentende que eles tiveram talvez centenas de filhos, né? Porque, como ele viveu 930 anos, subentende que Eva também viveu 900 anos, 1000 anos, para ter vivido até mais que Adão. Né? Porque geralmente as mulheres até vivem mais que os homens, né? Tanto que na Terra tem mais viúva do que viúvo, né? Porque morre mais homem do que mulher, né? Então, se Adão viveu 930 anos, Eva também deve ter vivido 900 anos, 930 anos, 950 anos, 1000 anos, né? E durante o tempo fértil deles, que não deve ter sido curto, né? Talvez eles tiveram um período fértil, né? Reprodutivo, de 500 anos, 600 anos, né? E nesse período eles geraram muitos filhos. A Bíblia diz que eles geraram filhos e filhas, né? E esses filhos e filhas depois se formaram família, e geraram os netos de Adão, e depois os bisnetos, e foi gerando, né? E posteriormente encheu a terra, como nós vemos hoje, né? Ok? Então nós vemos que nós seres humanos, isso é importante também nós entendermos, né? Nós entendemos que nós, seres humanos, não somos descendentes de seres que viveram na terra antes de Adão. Porque quando Deus criou Adão no sexto dia, Deus já tinha criado coisas no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. No próprio sexto dia, antes de Deus criar Adão, Deus criou seres viventes através da terra, né? Deus falou: produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie, né? E aí surgiram esse monte de criaturas que nós vemos na terra. E outras criaturas que já são extintas, não existem mais, né? Como, por exemplo, provavelmente Deus criou, né? Pela que nós vemos pela lógica, até a ciência mostra isso, né? Que existiam seres que viveram há 100 mil anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, que eram seres parecidos com o homem, né? Que eles atribuem. Que eles atribuem que o homem, que Adão, que nós seres humanos de hoje, o homem moderno que eles chamam, nós somos descendentes dessas criaturas que viveram, né? Os hominídeos, que eles nominam de hominídeos, né? Não eram seres igual a nós hoje, eram parecidos, né? Tinha um crânio, né?
postura, né, parecida com a do homem hoje, né? E também eles fizeram obras que tem até cidades construídas 50 mil anos atrás, que eles acham, eles atribuem que tem artefatos, né, que foram criados, não foi agora há 5 mil anos, nem 6 mil anos, é coisa de 50 mil anos, 60 mil anos. Então nós podemos aprender, de acordo com a relato da Bíblia, que na criação dos mais diversos seres que Deus criou, produzidos pela Terra, deve ter tido seres parecidos com o homem, né? E a própria ciência humana, eles atribuem o fato de que nós, seres humanos, somos descendentes desses seres, porque eles pesquisando através dos testes aí de carbono, da biologia, né, da tecnologia moderna, eles encontram lá o genoma nosso é parecido com o genoma desses seres que viveram, né? Neandertais, hominídeos, Homo sapiens, né? E também eles consideram que o corpo humano, no corpo humano, é muito parecido com o corpo do macaco, né? Que o macaco, o genoma nosso é muito, bem parecido, né? E aí eles atribuem que o homem é uma evolução do macaco. Não tem lógica. Por quê? Porque de acordo com a narrativa bíblica, que é a narrativa de Deus, nós, seres humanos, fomos criados por Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Só que quando Deus criou o homem, uma parte do homem era tudo da terra, né? Que é o nosso corpo terreno. E o corpo desses seres que viveram também antes do homem, junto com o homem, quando Adão viveu no seu período de inocência, antes dele pecar, esses seres lá foram criados também da terra. Então por isso que o genoma nosso é parecido com o deles, né? Porque se o nosso corpo humano, a Bíblia diz que veio da terra, e a Bíblia diz que os seres que existem na terra, os animais em geral aí, e outras criaturas que já não existem mais, eles foram produzidos também pela terra. Então, pela lógica, o nosso corpo, não é nada de admirar que no nosso corpo exista, ou seja, muito parecido com o corpo desses seres que viveram há milhares de anos atrás, tá certo? Mas nós não somos, não tem nada, nós não somos descendentes dele, porque o homem, Adão foi um homem criado por Deus mesmo. Deus foi lá e ele pessoalmente criou o homem do pó da terra, corpo humano, certo? Que é um corpo singular, corpo parecido com o homem existe, né? Mas não é igual, né? É parecido, mas não é igual. Assim como também o leão parece com o tigre, mas não é o tigre, né? Não é verdade? O cachorro parece com um gato, né? Tem rabo, tem orelha, mas não é igual. O cavalo parece com um boi, né? Mas não é também um boi. São criaturas, corpos diferentes, né? Veio da mesma fonte, que é o barro, né? Que é a terra, mas tem sua singularidade. Então o corpo humano é um corpo singular. A carne humana não é igual à carne do peixe, né? Que Paulo diz que assim como há corpo terreno, também há corpo espiritual. Então há corpo terreno, o corpo dos animais, o corpo das aves, o corpo dos peixes, e também existe o corpo humano. Veio tudo da mesma fonte, vamos dizer, da criação de Deus, mas tem singularidades, né? E o corpo do homem, principalmente, né? E agora, o ser humano, nós seres humanos, além de ter esse corpo humano, que é um corpo terreno, que é desse mundo, dessa terra aqui que nós vivemos, nós temos o espírito humano que Deus criou no sexto dia, e Deus colocou dentro do homem, junto com a alma, né, quando Deus soprou em Adão o fôlego que dá vida. Né? Então, o corpo humano que Deus criou da terra, o corpo de Adão veio a viver no momento em que Deus soprou nele o espírito que dá vida, vamos chamar assim, o fôlego de vida. Certo? E o homem passou a ser uma alma vivente, assim como as outras criaturas são almas viventes, são seres vivos, né? Que têm também vida, né? Que se move, que anda, que tem alma, né? Porque os animais também choram, né? Os animais também se alegram, né? Você vê um cachorro, ele se alegra quando o seu dono chega, né? Quando ele vai comer, ele fica contente, né? Não é verdade? Então, é sinal que é a alma, né? Mas eles também têm um espírito que faz eles viver na Terra, que esse espírito, que aí a ciência não entende, as pessoas do mundo não entendem. Mas nós, nesse canal, é para nós entendermos isso. Deus está permitindo que esse canal, verdades eternas, invencíveis, venha à tona agora, no tempo que nós vivemos, para que nós, ouvintes desse canal, que temos ter a sorte de ouvir o canal, nós aprendamos que nós, seres humanos, somos um ser tripartido. Temos corpo humano que veio da terra, e esse corpo humano vive aqui na terra porque Deus soprou nele o fôlego de vida que faz nós vivermos nesse mundo. Assim como os animais, as aves, os peixes, eles também têm alma, têm espírito.
Se você vai lá em Gênesis capítulo 7, vai ver que tudo que se move sobre a terra tem alma, tem espírito. Ok? Senão, não é. O que não tem espírito é as coisas sólidas, né? As coisas inanimadas. Né? Eles não andam, né? Eles não pensam, eles não agem, eles não têm vontade própria também. Até os animais têm vontade, né? É bem incipiente em relação à vontade humana. O ser humano tem uma vontade completa, né? Plena, né? O ser humano é um ser especial na criação de Deus, é o ser humano. Podemos dizer que a vida humana é a vida mais elevada criada por Deus. Né? Se nós formos ver a narrativa da Bíblia, o ser humano é o ser mais importante criado por Deus. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foi criado à imagem e semelhança de Deus, nem os outros seres vivos aí, os insetos, os répteis, né? As aves e outros seres que já viveram ao longo desses bilhões de anos que Deus criou a Terra, já viveu muitos seres que hoje não existem mais, que o homem não conhece e nunca vai conhecer. Né? O homem conhece aquele que ele está encontrando na Terra, né? Vestígio de criações, de criaturas que já viveram na Terra há 50, 100, 1 milhão de anos. Né? Okay? Mas não eram seres humanos. O ser humano, o primeiro ser humano foi Adão. E Deus criou Adão, igual, parecido com Deus, semelhante a Deus, e Adão viveu na Terra sozinho durante milhões de anos, provavelmente, porque ele nomeou toda a criação de Deus, Deus andou com ele na Terra, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a nominar todas as coisas. Adão era um homem inteligente, Adão era um homem perfeito, porque nós sabemos que Adão era um homem perfeito. Porque na Bíblia diz, lá em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, diz que Deus criou o homem reto. Quando Deus criou Adão, não tinha defeito em Adão. Adão era um homem perfeito, tanto no seu corpo físico, como também na sua alma e no seu espírito. Deus não fez Adão torto, Adão com defeito. Adão foi criado um homem perfeito. Né? E Eva foi criada uma mulher perfeita também, porque a matéria-prima de Eva foi Adão. Como Adão era um homem perfeito, Eva também foi uma mulher perfeita, né? Uma adjutora de Adão, uma companheira de Adão, à altura de Adão, no mesmo nível de Adão. Tanto que Deus fez Eva de uma costela de Adão que está na lateral aqui de Adão. A costela nossa está na lateral. Então a mulher está também no mesmo nível de importância do homem, né? A mulher, se Deus tivesse feito a mulher do pé de Adão, aí podia dizer, ó, Deus tirou um osso, um dedo de Adão e fez a mulher. Aí podia ser como será, vamos pisar em cima da mulher. Não. E se Deus também não tirou a mulher da cabeça de Adão, não diz a Bíblia. Diz que a mulher, Deus tirou o corpo da mulher, foi feito de uma costela de Adão. Isso quer dizer que Adão e Eva estão humanamente no mesmo nível. Todos nós somos seres humanos, criados por Deus. Primeiro homem, Adão. Segunda pessoa criada por Deus, humana, foi Eva, que veio de Adão. E os dois depois se fecundaram, né? Se relacionaram, e dos descendentes de Adão e Eva, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, coisa e tal, descende toda a raça humana. Ok? E vemos que isso chegou-se até o dilúvio, né, que houve milhares de anos atrás, e como nós aprendemos já pela Bíblia, que eu estou repetindo aqui, eu sei que é cansativo às vezes, você já ouviu 2 vezes, 3 vezes, mas pensa só comigo, é preciso que nós aprendamos isso de uma maneira bem clara, né, que nós, seres humanos, vamos deixar de crer que o homem é fruto da evolução, que o homem é descendente de seres que viveram antes de Adão, ou que viveram junto com Adão. Não. Nós, seres humanos, somos descendência de Adão e Eva. Somos fruto do cruzamento, da união de Adão e Eva, porque Deus disse para eles, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Né? E eles se multiplicaram, né? E nós vemos que antes da queda de Adão, que nós aprendemos, Deus criou o homem com vontade própria, né? E Deus disse para Adão, né? Olha só, Deus quando criou, olha que Deus responsável que Deus é. Deus criou Adão, imagem e semelhança de Adão. Como Deus tem vontade própria, Deus criou o ser humano com vontade própria. Pô. Deus podia ter criado o ser humano como um robô, né? Mas o robô não tem vontade própria. Ele é programado para fazer aquela ação e ele vai ficar fazendo aquela ação a vida toda. Né? Ele vai para onde... Né? Até hoje, na época, nós estamos num período que estava tendo guerra, né? Nós vemos que tem os drones aí. Né? Os drones é um artefato criado pelo homem que tem uma memória lá, um chip dentro dele lá, que eles ali programam ele e falam assim, ó, você vai lá, você vai derrubar aquele prédio lá, você vai tacar naquela cidade, né? E o drone não desvia o caminho dele, ele vai naquilo que ele foi programado pelo homem.
Ele vai cumprir aquela rota e ele vai chegar lá só se alguém derrubar ele no meio do caminho, como acontece. Eles interceptam o drone que está sendo destinado para aquela situação. Agora, o drone não tem autonomia para dizer assim, não, eles mandaram ele para essa cidade, mas só que eu não vou para essa cidade, não. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou para esse país aqui, não. Eu vou atingir outro país. Não, o drone não tem capacidade de fazer isso. Ele não foi programado para fazer isso. Ele vai para aquele alvo, né, que ele foi determinado, né? Mas Deus não criou o homem assim. Nós sabemos que Deus criou o homem com o desejo de Deus, pela narrativa da Bíblia, nós vemos que Deus criou o homem para o homem viver. Deus não criou o homem para o homem morrer. Deus não criou o homem para o homem sofrer. Deus não criou o homem para o homem ser maligno. Deus não criou o homem para o homem ser... Deus criou o homem, na realidade, nós vemos pela narrativa da Bíblia que quando Deus criou Adão, Deus colocou Adão no jardim do Éden, que era aqui na terra. O jardim era uma chácara, né, um lugar apropriado para Adão viver com mais conforto ainda do que na própria terra, né? Porque a terra já era maravilhosa, né? Mas Deus ainda fez um lugar ainda mais aprazível para Adão, que era o jardim do Éden, né? Mas Deus disse para Adão, Deus colocou lá, como Deus criou o homem com vontade própria, e Deus quer que o homem sirva a ele, mas Deus não quer que o homem sirva a ele obrigado, né? Sem escolha. É aí que está o X da questão. Deus criou o homem, dando a opção ao homem de escolher entre viver e morrer. Entre viver com Deus e se separar de Deus. Entre ser uma pessoa justa e bondosa e misericordiosa como Deus é, ou ser uma pessoa cruel, impiedosa, né? É direito do homem. Incrível, mas é verdade. Mas o desejo de Deus é que Adão, em estado de inocência, ele comesse da árvore da vida, né? Que ele comesse da árvore da vida, que estava no meio do jardim. Que diz que Deus formou o jardim do Éden e colocou a árvore da vida no meio do jardim, no meio das outras árvores frutíferas que existiam na época, né? E Deus colocou também uma outra árvore, que está na Bíblia, no meio do jardim também, Deus colocou outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava o quê? A separação de Deus, que representava que o homem, a partir daí, ele ia conhecer o bem e o mal, e se ele optasse em seguir o mal, ele se separa de Deus. E se ele optar em seguir o bem, ele está com Deus, volta para Deus. Então Deus deu ao homem o direito de escolher, né? Mas o desejo de Deus é que o homem comesse da árvore da vida, né? E nós vemos pela Bíblia, para não estender muito o tópico hoje, nós vemos que Adão ficou muito tempo lá no jardim do Éden, na terra, mas não comeu da árvore da vida, né? Mais uma vez enganado, né? Eva, a esposa de Adão, né? A companheira de Adão na época, né? Eva, enganada por um ser angelical que havia se rebelado contra Deus, nesse tempo em que Deus... Porque quando Deus terminou no sexto dia a criação, Deus disse que eis que tudo é muito bom. Isso quer dizer que os anjos que Deus criou lá no primeiro dia, vamos dizer assim, no mundo espiritual de Deus, os anjos, eles eram seres bons, né? Deus era um ser perfeito, né? Deus não criou anjo torto também, anjo... Não, Deus criou seres perfeitos. Porém, os anjos também, de acordo com a Bíblia, nós vemos que os anjos têm vontade própria também, né? Os anjos poderiam continuar no seu estado de espiritual, sendo gratos a Deus, obviamente, pela maravilha de Deus ter criado eles com aquela honra, aquela glória, ou eles também poderiam se rebelar contra Deus. Então, pelo que nós vemos na Bíblia, houve um anjo, um querubim, criado com toda a pompa, toda a glória, toda a majestade dele na época que Deus criou, e Deus colocou ele sobre aquela criação de anjos, né? Mas ele ambicionou o lugar de Deus, nesse período aí que Deus terminou no sexto dia, nesse período, então, que se decorreu milhares ou milhões de anos, que Adão estava na Terra, esse anjo se rebelou contra Deus, ambicionou o lugar de Deus, quis dividir o reino de Deus, a autoridade de Deus, né? E quando Deus percebeu isso no coração dele, então nós vemos que os anjos são seres, os anjos têm coração, os anjos também têm mente, os anjos também têm vontade própria, né? Esse anjo, ele intentou uma rebelião contra Deus e Deus expulsou ele do céu, né? Do terceiro céu, jogou ele nesse espaço sideral aí. Como anjo, ele foi criado no início da criação de Deus, ele assistiu toda a criação de Deus, no quinto, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Diz que os anjos se regozijavam com Deus lá, com a criação de Deus, né? Eles ficavam maravilhados de ver Deus criando o poder de Deus, né? Mas aí ele, quando foi expulso do céu, ele viu a harmonia que havia entre Deus e Adão, né? Entre Deus, Adão e Eva. Deus já tinha criado Adão nesse período. E aí o que acontece? Ele entrou no meio, né? E enganou Eva, né?
Deus tinha dito para Adão, né? Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer, né? Ou você vai se separar de mim, né? Deus é vida, né? Se você se separa da vida, você está morto, né? Então, muito bem. Então, mas esse anjo rebelde contra Deus, ele enganou Eva, né? Falou, não, Deus disse que você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Não, você não vai morrer, não. Você vai ser igual a Deus. E Eva deu crédito, comeu, né? E nós vemos que eles tinham vontade própria, né? Porque diz na Bíblia que a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha um fruto desejável, né? Quer dizer, que então eles tinham vontade própria. Às vezes tinham desejo de comer, porque eles tinham vontade própria, né? E eles não comiam, né? Não comeram, né? Nesse período. Mas uma vez enganado pela serpente, por esse espírito inimigo de Deus, né? Depois nós vamos nos aprofundar mais, já tem alguma live falando sobre isso, mas vamos depois esmiuçar com mais detalhe, né? Nós vemos que a Eva deu crédito à palavra do inimigo de Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ofereceu para Adão, Adão também dela comeu, porque provavelmente Adão amava a Eva, né? E Eva falou, Adão, olha que gostoso, Adão, come aqui, Adão. E Adão não devia ter comido, mas Adão comeu. E aí, por causa da desobediência de Adão, diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo, entrou na humanidade, e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens. Por isso que todos nós morremos. Por causa da desobediência de um só homem, né? Mas Deus não criou o homem para o homem morrer, né? Deus não criou o homem para o homem morrer. Não é a vontade de Deus que o homem morra, né? Que o homem seja separado de Deus, né? E nós vemos que Deus, ele realizou, através do seu Filho, Deus enviou Cristo ao mundo, né? Para realizar a obra da redenção da humanidade, né? Para salvar o homem, né? Dos seus pecados e salvar o homem dessa sentença, né? Que é a separação de Deus, né? Então, também porque Deus fez isso? Porque um dos motivos que Deus fez isso que muita gente não aprende, não ensina. Por quê? Porque Deus criou o homem. O homem nós não pedimos para existir, né? Você nasceu nesse mundo, você que está me ouvindo, você nasceu nesse mundo, você pediu para existir, para vir nesse mundo? Você não pediu, nem eu também pedi, né? E nem Adão também pediu. Adão pediu para existir? Não. Adão veio à existência por uma vontade de Deus, né? Deus tinha um propósito maravilhoso com Adão, né? E Deus criou Adão para Adão viver e ser feliz com Deus pela eternidade, né? Porém, Deus, na sua soberania, Deus criou Adão com vontade própria, né? E tinha a escolha de Adão, poderia, tanto ele ir para Deus comendo da árvore do conhecimento da vida, da árvore da vida, né? Se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele, em inocência, sem conhecer o mal, ele iria viver para sempre com Deus. A história da humanidade seria contada diferente, né? Mas Adão, usando no seu livre-arbítrio, na sua vontade própria, ele escolheu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha divertido ele para não comer, para não morrer, não se separar de Deus, né? Mas Deus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus ama a sua criação. Deus não abandonou Adão, né? Deus não abandonou Adão. Deus cuidou de Adão, no Éden, Deus já cuidou de Adão, né? E Deus colocou ele na terra, né? E Deus não abandonou Adão, porque Adão tinha tudo que ele precisava para viver na terra, né? Tudo que ele precisava para viver na terra. Deus não abandonou Adão. Deus continuou cuidando de Adão. E como, mais infelizmente, como o pecado é uma força espiritual que entrou no homem, né? E por isso nós também pecamos, além de nós termos a nossa vontade própria, nós temos também uma força espiritual que atua Paulo diz lá, né, que no meu corpo não habita bem nenhum, né? Nos membros do meu corpo, né? O pecado habita em nós, né? No nosso corpo, né? Mas nós temos vontade própria, nós podemos ainda hoje escolher o bem, né? Porque o bem, nós temos que aprender que o bem vem de Deus, né? O bem vem de Deus. E o mal não vem de Deus. O mal é o contrário do bem. As pessoas não entendem isso. Ah, e o mal? Então Deus criou o mal. Sim, mas Deus criou o mal por quê? Porque o mal é o contrário do bem, né? O mal é o contrário do bem, né? Tá certo? O mal é o contrário do bem. E o bem é o contrário do mal, né? Ok? Então Deus é o bem, né? Deus é o amor, Deus é vida, Deus é abundância, né? Deus é felicidade, né? Deus é harmonia, né? Deus é paz, né? Deus é alegria, né? Deus é justiça, né? Deus é respeito, né? Deus é reverência, né? Deus é temor, né? Deus é glória, né? Deus é honra, né? Deus é sabedoria, né? Deus é vida, né? E a morte, o que é a morte? O mal. O mal é o contrário de tudo isso, né? O mal, a morte é o contrário da vida, né?
né? É verdade? Então nós temos que aprender isso, que o mal é o contrário do bem, né? Então Deus deseja que o homem agora, que conhece o bem e o mal, que tem vontade própria, que nós escolhamos o bem, né? Porque o bem vem de Deus, né? Então se nós, nesta vida humana, mesmo caído, por causa da queda de Adão, né, nós buscarmos nesta vida humana, enquanto nós aqui vivemos, buscarmos o bem vai nos levar de volta para a vida eterna, para o desejo de Deus, que é que o homem viva para sempre com Deus. Certo? Então nós vemos na descendência de Adão, se nós vemos pela história bíblica, uma parte da descendência de Adão escolheu bem, né? Escolheu ser uma pessoa justa. Né? Então nós vemos logo no início ali, diz que Abel era um homem justo, os filhos de Adão, entre muitos filhos de Adão, consta que Abel era um homem justo, um homem bom. Né? E mostra que Caim, que também era filho de Adão e Eva, teve a mesma educação de Abel, o pai. Quando Caim nasceu, Eva disse, olha, recebi do Senhor uma dádiva, né, um presente. Eva ficou feliz quando nasceu Caim. Né? E quando nasceu Abel também, ela ficou feliz. Então a mesma educação que ela deu para Abel, ela deu para Caim. Né? Só que Caim, em vez de seguir o bom conselho, provavelmente de Eva, de Adão, né, que Adão deve ter falado para Deus, de Deus para eles, né? Porque eles não viram Deus lá no Éden, eles não existiam ainda. Né? Mas Adão, apesar de ter caído, mas Adão não foi um homem maligno. Porque se os filhos dele, parte dos filhos dele, creram em Deus e seguiram os ensinamentos de Deus, é porque eles aprenderam de quem? Aprenderam de Adão, né? Adão tem até falado, olha, eu vivi assim, assado, e Deus era, andei com Deus, Deus era maravilhoso, Deus me colocou tudo o que eu precisava, né? E assim por diante, né? E Deus, puxa vida, Deus é grande, Deus é pá, né? Deus é que preparou esses rios aqui, esses peixes, essas frutas, esses animais aí que nós podemos comer para matar a nossa desesperança. Aí teve filho e Caim ouviu isso de Adão, mas não creu, né? Preferiu seguir o mal, né? Porque a Bíblia diz que Caim era um homem do mal. Quer dizer, ele provavelmente desenvolveu no coração dele também, através da própria vontade própria dele, com mais a influência já aí do inimigo de Deus, do pecado que habita no homem, né? Ele escolheu o caminho do mal, né? Tanto que tirou a vida do seu irmão, né? Que era um homem inocente, porque diz a Bíblia que Abel era um homem justo. Um homem justo, geralmente é um homem inocente, uma pessoa que não faz mal para os outros, né? E Caim tirou a vida dele sem motivo, né? Sem motivo, né? Por inveja, né? E assim por diante. Né? Não vamos aprofundar aí, porque senão fica muito longo. Mas, olha, para avançar aqui e para nós entendermos, para nós não esmorecermos, nós vemos assim que Deus é um Deus maravilhoso, porque Deus não abandonou Adão. Né? Deus não abandonou Adão. Nós vemos que Adão que gerou filhos e filhas e teve, e teve uma linhagem de Adão, foi uma linhagem piedosa. Aí diz que Sete foi um homem que seguiu bem, né? E ele gerou um filho, entre tantos filhos que Sete gerou um filho que também foi piedoso, foi Enos, né? Que seguiu bem, né? E Enos depois gerou outro filho que também foi piedoso, e assim, aí passou por Matusalém, né? Que foi um piedoso, e aí nós chegamos no dilúvio, né? Tem uma linhagem de Adão, desses seres humanos, que buscou o bem, mas teve outra linhagem de Adão que escolheu o mal, né? E pelo que nós vemos na Bíblia, nós vemos que a maioria, ou uma grande parte da humanidade na época do dilúvio, a geração antediluviana de Adão, talvez uma maioria das pessoas na época, ou uma grande maioria, escolheram o mal, né? Praticar o mal, ser pessoas, né, imorais, talvez desonestas, né? Pessoas injustas, né? Que não tinha mais correção para eles, né? Então Deus resolveu, na sua soberania, ele é o Criador, né? Ele é o Criador, Deus resolveu eliminar aquela geração de pessoas, aquela criação ali, né? Mas Deus, no meio de toda aquela população, Deus viu um homem justo, né? Deus tinha um homem justo no meio dele, que era um descendente de Adão, né? Tá certo? E esse homem justo era Noé, né? E Deus viu que ele era um homem justo, e Deus viu que ele tinha sua família, né? Provavelmente os filhos de Noé também não eram homens injustos, né? Os filhos de Noé não eram pessoas injustas. Porque se Deus salvou eles também, se eles nasceram, o pai deles era um homem justo, eles eram a geração direta do pai. E provavelmente os filhos dele também eram pessoas boas, pessoas justas também, pessoas do bem, né? E Deus salvou eles, salvou as noras dele. Pô. E a esposa de Noé, né? E eles entraram na arca, que Deus mandou Noé construir, depois nós vamos ver mais detalhe isso. E Deus salvou não só Noé e a sua família, mas Deus também salvou também outros animais que seriam úteis, né?
criaturas que Deus fez, né, nesses milhares de anos, milhões de anos, teve criaturas que eram boas para o ser humano depois do dilúvio, né? E Deus salvou essas criaturas. E os seres humanos, a humanidade, em volta de Noé, provavelmente eles não creram naquilo que Noé disse. Ó, Deus apareceu para mim, Deus disse que vai trazer um dilúvio de água sobre a terra. E Deus vai destruir. Mas naquele tempo, como parece que não havia nem temporais ainda naquela situação, o pessoal não acreditou que o mundo ia acabar com água, né? Não entraram na arca. Né? Mas quando cumpriu o tempo dito por Deus, 100 anos lá, né? Deus veio, trouxe o dilúvio e Noé, que estava na arca, e os filhos de Noé, e mais os animais, as aves, coisa e tal que Deus salvou, obviamente, saíram daquela geração pecaminosa, né, e entraram numa nova geração pós-diluviana. Né? E Deus disse para os filhos de Noé aquilo que Deus disse lá para Adão: crescer e multiplicar e encher a terra. Né? Então, para os filhos de Noé, Deus também falou: agora é crescer e encher a terra, multiplicai-vos. Né? E nós vemos então que todos nós, seres humanos, hoje, no nosso tempo, depois do dilúvio, nós somos descendentes dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé. E os 3 filhos de Noé é descendente de Noé. E Noé é um descendente de Adão. Então todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então a humanidade toda que existe no mundo, não importa se você é branco, não importa se você é negro, não importa se você é amarelo, não importa se você é vermelho, não importa. Desde que você é um ser humano, você é descendente de Adão e Eva. Somos todos, temos o mesmo tronco, Adão e Eva. Por isso que a justiça de Deus é válida para toda a humanidade. Deus trata todo ser humano igual. Deus não tem preferência, vamos dizer assim, na questão da vida eterna. Não. Depois nós vamos aprender rapidamente, eu vou tocar aqui rapidamente, que nós sabemos que depois da queda do homem, isso quer dizer o quê? Quando Deus criou Adão, nós somos criados em Adão. Então Deus criou nós para nós viver eternamente, irmão. Mas o nosso pai lá, Adão, ele errou, né? Ele desobedeceu a Deus e, por causa do pecado de Adão, veio a morte para todos os homens, né? E nós nascemos, né? Mas Deus não abandonou a humanidade. Deus ama a humanidade. Olha, Deus ama a humanidade. Né? Porque as religiões do mundo, eles acham assim, que Deus vai salvar só as pessoas dessa religião. A outra religião acha que Deus vai salvar só eles. E a outra igreja acha que Deus vai salvar só a igreja dele. E outras igrejas que Deus vai salvar só os cristãos. Deus não vai salvar só os que não são cristãos. Né? Enfim, não. Deus ama o homem, a humanidade. Por que nós podemos saber disso? Porque lá em João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Seu Filho unigênito ao mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz que Deus amou o mundo, de tal, o mundo aqui é a humanidade, né? Restringindo essa palavra mundo, a humanidade, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade, podia ser traduzido assim: Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Todo aquele que nele crê. Então isso significa o quê? Muita gente não entende isso. Né? Que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Isso quer dizer o quê? Que toda pessoa que está nesse mundo, seja você um homem justo ou injusto, seja você um homem do bem ou até um homem do mal, se você crê em Cristo, se você aceitar Cristo como Filho de Deus, crê que Deus, o Criador do Universo, no momento que você entendeu agora que o primeiro ser humano criado por Deus foi Adão, e depois de Adão Deus criou Eva, e de Eva e Adão nasceram os filhos de Adão, e nós somos descendentes de Adão e Eva, toda a raça humana, não importando quem você é, sua religião, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, né, que são as cores predominantes do mundo, que eles falam, né, que os amarelos é raça asiática lá, coisa e tal, né, mas lá tem outros grupos também que não são amarelo, tem os malaios, né, que é um povo, muitas nações ali não são consideradas amarelas, apesar de estar na Ásia, são parecidos, mas já tem outra designação para a cor da pele deles, da etnia deles, é chamado malaio, né? Mas nós temos no mundo os peles vermelhas, que eles chamam os índios, lá no americano, aqui na América do Sul, foi chamado de, isso é pele vermelha, né? Mas todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Todo ser humano veio de Adão e Eva e posteriormente dos filhos de Adão e Eva. Porque o dilúvio dizimou toda coisa que tinha fôlego de vida sobre a terra. Olha, aprendamos isso.
Os únicos seres que não foram destruídos no dilúvio foram os peixes, né? Porque peixe vive dentro da água. Quanto mais água, melhor, né? Os peixes sobreviveram ao dilúvio, né? Os peixes vivem da água, mas os seres criados, rastejantes, né? Anfíbios e peixes, né? Quadrúpedes, as aves morreram, né? Porque como é que eles iam viver se não tinha só água, 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 né? Durante 150 dias, são 6 meses, eles morreram, pereceram de fome, né? De afogados nas águas, né? E os seres humanos na época lá também morreram todo mundo, só ficou a família de Noé. Pô. E nós temos que aprender que quando eles saíram da arca, em Gênesis 9, nós aprendemos que Deus disse, olha, sede fecundos, né? Em Gênesis 9, 8, né? Você pode ler depois da sua Bíblia, né? Que Deus disse, sede fecundos, habitai a terra, enchei a terra de gente, né? Ok? E nós vemos depois, chegou o tempo da Torre de Babel, depois de quantos anos a gente não sabe exatamente, a Bíblia não dá essas datas, né? Mas talvez 200 ou 300 anos depois ali, ou 100 anos, sei lá quanto tempo, houve a Torre de Babel, né? Que já tinha milhares de pessoas vivendo na Terra. Só que como eles não conheciam Deus, né? Seguiram também já querendo ser independente de Deus, querendo chegar no céu sem ser pelo poder de Deus, né? Pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus. Deus então confundiu as línguas ali e os descendentes dos filhos de Noé ali se dividiram pelo mundo, né? Uns foram para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, coisa e tal, e aí surgiram essas raças que nós vemos no mundo hoje, de etnias diferentes, por causa da alimentação, por causa da língua, né? Porque Deus confundiu os idiomas, né? E aqueles idiomas confundidos ali, talvez Deus confundiu ali 20 idiomas ali. Saíram grupos de 20 para cá, para cá. Depois esses grupos se dividiram e o isolamento entre esses grupos surgiram outros idiomas, né? Outros idiomas que surgiram na Terra. O latim, por exemplo, é raiz do português, do espanhol, do castelhano, né? Do francês, do italiano. Né? São idiomas que vêm de um grupo que talvez que saiu lá do Babel falando latim. Né? E outros saíram falando saxônico, outros saíram falando né, o mandarim, um exemplo, e subdividiu em outros idiomas. Né? Então, nós temos que crer que Deus, ele ama a humanidade, né? Porque nós não pedimos para vir esse mundo, nós não pedimos para vir esse mundo, né? Nós nascemos nesse mundo já depois da queda de Adão. Nós já nascemos no período do conhecimento do bem e do mal, né? E muitos da humanidade foram para o caminho do mal, né? Não conseguiram o bem, né? Isso a gente sabe disso, né? Que nesse mundo tem pessoas justas, tem pessoas boas, pessoas do bem, né? E tem pessoas que não são do bem, são do mal. Mas Deus, por amor à humanidade, Deus, como havia o pecado, uma ofensa a Deus, a justiça de Deus, você cometeu um pecado, e essa é uma ofensa, e esse pecado tem que ser pago, né? Não é verdade? Como eu já disse, às vezes você vai numa loja e você lá de repente quebra um negócio, você quebra um negócio lá, um objeto que é valioso, você quebrou. Esse objeto é um prejuízo para o dono da loja, não é um prejuízo? Aí como é que fica? Você tem que pagar. E se você não pode pagar? Ah, você tem que ir para a cadeia, né? Porque o cara vai dizer, não, o cara me quebrou aqui, cara, não vai me pagar, não. Eu quero ressarcir, vou tomar o que é dele, né? Então, Deus, ou então o dono da loja é uma pessoa boa, né? Ele vai dizer, não, senhor, tudo bem, o senhor pode pagar, mas ó, vai embora, fica tranquilo, e deixa que eu assuma aí. Não se preocupe, né? Isso acontece na vida humana. Acontece na vida humana. Uma pessoa causou um prejuízo para você e você vê que aquela pessoa não pode pagar e você paga por ela, né? Não é verdade? Você paga por ela, né? Deus é a mesma coisa. Se nós, seres humanos, que somos maus, fazemos essa atitude bondosa, né, de uma pessoa que causou um prejuízo para você, mas você vê que ela é uma pessoa pobre, não tem capacidade de pagar, você usa do seu amor, da sua misericórdia, e fala, não, senhor, não perca o sono por causa disso. Fique em paz, né? Deixa que eu assumo o prejuízo aí, eu conserto, eu arrumo, eu compro outro, né? Assim, Deus fez isso, pô. O ser humano pecou, Adão pecou, e esse prejuízo é grande, né? Porque Adão, ao pecar, ao desobedecer a Deus, Adão entregou, né, o poder que Deus deu para ele, para dominar a terra e todas as coisas da terra, ele passou por um inimigo de Deus, cara. O inimigo de Deus tinha um poder tremendo, mas dentro da humanidade ele não podia entrar. Porque a humanidade era uma criação especial de Deus, né? Adão estava em estado de inocência, Adão só conhecia Deus, fazia coisa boa, né? Mas quando Adão se deixou levar, né, pelo engano do Satanás, que enganou a Eva e Adão,
comeu da árvore do conhecimento do mal, o pecado entrou no mundo, e o pecado é um prejuízo que você deu para Deus. As coisas para Deus seria muito mais fácil, né? Se Adão tivesse comido da árvore tivesse comido da árvore da vida, né? Puxa vida, a história da humanidade seria de uma maneira maravilhosa, diferente, né? Ok? Todos nós provavelmente iríamos todos nós nasceríamos em estado de inocência como Adão nasceu, e nenhum de nós ia conhecer o bem nem o mal. Nós íamos viver só do bem que vinha de Deus, né? Mas por causa da desobediência de Adão, nós nascemos já no período da consciência, do conhecimento do bem e do mal, né? E aí muitos de nós seguem o caminho do mal, né? Uns são maus, são perigosos, até pessoas malignas, né? Exageradamente malignas, e outros, todos nós pecamos também, não só Adão pecou, né? Porque nós também hoje, usando o nosso bem, o nosso livre vontade, que todos nós temos, né? Somos filhos de Adão. Adão tinha o direito de escolher, o livre-arbítrio. Nós também nascemos nesse mundo com o livre-arbítrio. Um bebezinho nasce, ele tem um livre-arbítrio, né? Que ele vai se tornar uma coisa pujante nele quando ele for crescendo, 2, 3, 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, agora que esse livre-arbítrio dele chega na maturidade espiritual dele, que ele vai poder escolher se ele vai ser um homem do bem ou um homem do mal. Né? E muita gente, infelizmente, segue o caminho do mal, outros seguem o caminho do bem, mas todos nós pecamos. Aí como que Deus vai cobrar de nós se nós somos coitados de nós? Nós não podemos pagar, o prejuízo foi grande. Mas como Deus é maravilhoso, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou Deus amou a humanidade de tal maneira que Deus enviou seu Filho unigênito, que nós já aprendemos que é o Filho unigênito de Deus. Tem lives aí falando sobre isso, que Deus tem um Filho unigênito, nascido dele, que é Deus igual a ele, em natureza e essência, Cristo é igual ao Pai. Ele também é Deus. E ele é um Deus unigênito. Ele é o único ser que é Deus, Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus só gerou um Filho nascido dele, que é Cristo. E Deus, por amor à humanidade, Deus pegou esse Filho de Deus, que é o Filho único dele, igual a ele em natureza e essência, e Deus enviou seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade, mesmo a humanidade caída, mesmo a humanidade das pessoas rebeldes, desobedientes a Deus, inimigas de Deus, pelas obras que nós praticamos. Mesmo assim, Deus amou você e enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que se você hoje, mesmo sendo até hoje, você é um homem iníquo, você é um agressor, você é um ladrão, você é uma pessoa que faz mal ao seu próximo. Mas se você ouviu o Evangelho de Deus, o Evangelho do amor de Deus, e enviar seu Filho unigênito para o mundo, para morrer por causa dos nossos pecados, e você se arrepender dos seus pecados, você, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como Filho de Deus, como meu Salvador, Senhor, me perdoa esse tempo que eu vivi, hoje eu tenho 30 anos de idade, eu fiz tanto mal para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, ou para meus semelhantes, Senhor, mas a partir de hoje, diante desse Evangelho Salvador, dessas boas novas que Deus amou a mim, amou a humanidade, quer salvar nós de um destino eterno sem Deus, dessa morte eterna que nós vamos aprender depois, o que é a morte. Porque existe pelo menos 3 tipos de morte, né? Que nós vamos aprender em outras lives aí, né? Para nós sabermos o perigo que é você permanecer na incredulidade, na desobediência aos mandamentos de Deus, na falta de amor para com o seu próximo, você só pensar no bem-estar desta vida humana, buscar os prazeres dessa vida humana e abandonar as realidades espirituais, que são muito mais importantes, porque são eternas, né? Os prazeres aqui na Terra, eles são prazeres. É lógico que é gostoso você... Né? Os prazeres dessa Terra é bom pra caramba, né? Você sair, namorar com 2, 3 moças na mesma noite, né? Como muita gente faz, sai, né? Vai num baile aqui, e lá uma moça, ele beija, abraça, agarra e tal. Depois sai dali, vai para outro lugar, aí outra moça, ele pá. É gostoso, né? Os caras, tanto que é gostoso, tem pessoas ficam se gabando, ô, cara, olha, saí aí, beijei hoje pra caramba, uma festa. Mas é um prazer que dura quanto tempo? É um prazer terreno, né? Temporal, né? Você tem esse prazer agora e daqui a pouco você já está buscando outro, e às vezes você vai viver 50 anos na Terra e vai morrer, vai ficar velho, pegar uma doença, vai morrer, pronto, acabou os teus prazeres. Porque esses prazeres são prazeres da vida humana, e a vida humana aqui na Terra não é eterna. Por quê? Porque o corpo humano que vive aqui na Terra, que é a principal parte do homem que é relacionado com esse mundo, ele não é eterno. Porque ele não é eterno, nós já aprendemos na outra live aí. Por que o corpo humano não é eterno? Porque o corpo humano veio da Terra. E de acordo com o ensinamento da Bíblia, a Terra não é eterna. A
Terra vai durar um X tempo até Deus concluir a sua obra que Deus deseja fazer aqui na Terra. Certo? Quando cumprir o fato cumprido, a Terra vai deixar de existir. E vamos aprofundar nisso posteriormente, por que ela vai deixar de existir, por que ela pode deixar de existir. E a princípio já digo que a Terra pode deixar de existir, porque a Terra não é eterna, né? Houve um tempo na eternidade passada que não existia a Terra, essa Terra física que nós conhecemos. Então, se ela já não existia um tempo atrás, ela pode deixar de existir no futuro, concorda? Não é nada demais, né? Que as pessoas acham que a Terra já existe, trilhões, não. É que o homem vem de milhões, de bilhões de anos aí, fruto de seres que já viveram na Terra. Não é verdade. Do homem foi criado por Deus no sexto dia. Primeiro homem Adão, primeira mulher Eva, e desse casal descendo toda a raça humana. E esse humano, esse ser humano aqui na Terra, esse homem velho que a Bíblia chama, esse homem natural, né? Que tem um espírito sim, que veio da criação de Deus, e esse espírito ele é eterno. Nós temos que aprender, o espírito humano, ele não morre no sentido de deixar de existir, porque o espírito humano veio de uma matéria dele, é espírito. Né? Como diz lá Malaquias, não lhe sobejava o espírito, de onde Deus tirou o espírito humano e criou, Deus pegou esse espírito lá, um pedacinho dele, vamos dizer, e Deus formou o espírito humano, né? Um espírito elevado, né? E a alma do homem e colocou dentro do corpo humano de Adão, que é da terra. Então nós vamos aprender posteriormente o que é morte eterna. Mas Deus, porque ama o homem, Deus não quer que o homem morra para sempre. E morrer aqui para sempre é se separar de Deus. Não é a morte física, né? Porque a morte física ela também é temporal, né? A morte física não é eterna, né? A morte física, você morre, né? Porque seu corpo humano não dá mais para viver nesse mundo, porque ficou velho, doente, um acidente, uma coisa e tal. O seu espírito, o fôlego de vida que Deus deu para você, esse fôlego de vida volta para Deus, que ele veio de Deus, ele volta para Deus, como diz lá em Eclesiastes 12, 7, né? E o espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra como era. Mas o espírito humano e a alma humana, que é um ser criado por Deus, de uma matéria, vamos chamar assim, uma matéria espiritual. E espírito é eterno. A Bíblia diz que Deus é espírito, e espírito não morre. Deus é o único ser espírito que possui a imortalidade. A partir de Deus é que Deus criou todas as coisas, né? Tá certo? Foi criado, né? Deus criou. Deus é pai dos espíritos criados por ele, né? A Bíblia diz, né? Se você lá em Hebreus diz que Deus é o pai dos espíritos, né? Okay? Porque os espíritos vêm de um ato criativo de Deus, né? Assim como nós chamamos que Santos Dumont é o pai da aviação, porque o avião veio da imaginação, da criação, da obra de Santos Dumont, na época lá que ele viveu, né, o século passado, vamos dizer, né? mas logicamente que o avião não nasceu dentro dele, né? O avião foi uma coisa que ele teve uma ideia, e aí ele pegou os materiais que Deus já havia criado e formou, né, o avião lá, o primeiro avião que voou lá, né? Ok? Então Deus também é pai dos espíritos, porque Deus pegou o espírito que é de Deus e criou espíritos, o espírito dos anjos, e criou o espírito humano, né? E esse espírito humano, ele não morre no sentido de deixar de existir, porque espírito não morre, espírito não acaba. Então por isso que Deus, como ele criou, nós não pedimos para existir, né? Deus, por amor à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso ser, Deus enviou o seu Filho, né, o unigênito, e Cristo veio, e a dívida que nós devíamos para Deus, que nós devíamos morrer em pecado e se separar de Deus para sempre, Cristo morreu em nosso lugar, né? Mas como ele não tinha pecado, a Bíblia mostra que Cristo não morreu por causa dos pecados dele, morreu por causa da humanidade, né? Ele tomou o nosso lugar. Um justo morreu pelos injustos. Então, como ele morreu, nós vamos aprofundar nisso agora, Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, né? E o Cristo, e os que creem em Cristo já são justificados, né? Mas nós temos que entender que a salvação eterna, a vida eterna, nós temos que entender que a vida eterna, ela não está direcionada a somente aqueles que creem em Cristo. Isso nós temos que aprender. As religiões não ensinam isso para você, eles não entendem a Bíblia. A vida eterna está relacionada ao bem. Então, se você viveu nesse mundo, porque muitas religiões, a gente vê muitos críticos de Deus na internet, na televisão, que é mesmo, né, nas redes de comunicação, né, falando mal de Deus. Porque os cristãos dizem que só a igreja dele vai ser salva. E os outros que não são cristãos? E os muçulmanos? E os budistas, que são bilhões de pessoas no mundo, eles não conhecem Cristo, eles não são batizados.
eles não são da igreja, quer dizer que Deus vai destruir eles, ou Deus vai destruir, ou Deus vai lançar eles no lago de fogo só porque eles não são cristãos, mas isso não está na Bíblia. Isso daí é o ensinamento das religiões que não entendem Deus. Mas a vida eterna não está relacionada a você crer em Cristo, deixar de crer em Cristo. A vida eterna está relacionada ao bem. Se você fizer o bem, mesmo sem conhecer Cristo, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia, você viveu lá na África, aqueles povos africanos lá, né, que não tem Bíblia, nunca conheceram Cristo, não viram a Bíblia, né, na Ásia, né, aqui na América do Sul, né, e tantas pessoas, mesmo no tempo contemporâneo de hoje, quantas pessoas vivem nas cidades grandes, que é chamada uma selva de pedra, né, e a vida é tão corrida, tão para lá e para cá, e as pessoas não têm acesso também à Bíblia, não tem tempo de ler a Bíblia, porque a pessoa sai de madrugada, chega de noite, né? Não tem tempo, só trabalhando para poder sobreviver, às vezes de uma vida difícil, né? Essas pessoas não têm salvação para eles? Lógico que tem, porque as pessoas do bem, todas as pessoas que são do bem vão ser salvas, pô. Todas as pessoas que optarem pelo bem, né? Mesmo sem conhecer Deus, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom vizinho, um bom amigo, uma pessoa que socorreu nesse estado, uma pessoa que fez o bem, né? Essas pessoas vão herdar a vida eterna. Então Deus vai salvar a humanidade, né? Agora, Cristo, Deus enviou Cristo para que até mesmo as pessoas que estão vivendo na malignidade, que estão praticando o mal e que o destino deles vai ser a perdição eterna, porque eles são pessoas injustas, que fazem o mal, mas é possível, se ele ouvir o Evangelho, é possível ele deixar a sua malignidade, deixar os seus pecados, deixar as suas más obras, se voltar para Deus, se arrepender, pedir perdão e doravante, ele vai ser o quê? Uma nova criatura. Aquele homem que agredia a mulher, agora não vai mais agredir a mulher, porque ele vai ver que a mulher que Deus que ele tem é para ele amar ela, não para ele bater nela, não para ele humilhar ela, não para ele subjugar a sua mulher. A sua mulher é um instrumento que Deus deu para ele, é um ser para ele amar, né? Para ele viver bem com ela, para ele conservar ela. Ele não pode agredir os seus filhos. Antes ele não conhecia Cristo, ele maltratava os seus filhos, chamava seus filhos de burro, né? Tem quantos pais fazem isso? Eu conheci, na minha experiência, eu vi pai bater na boca do filho, chegar assim, o filho fazer uma... Eu já vi uma certa vez um pai que o filho pegou um pouco de terra, um menino de 3, 4 anos, pegou um pouco de terra, brincando ali, e pôs a terra na boca. E o pai chegou e, em vez de o pai falar, filho, não faz isso, filho, você não pode pôr terra na boca, filho, essa terra tem... Não, o pai chegou, deu um tapa na boca do menino, pum, que o menino caiu lá. É um pecado diante de Deus, diante do seu semelhante, que é o seu próprio filho, né? Mas se essa pessoa ouvir o Evangelho e ele vê que Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que ama, né? Que o seu filho foi enviado ao mundo e Cristo veio aqui, Cristo viu a situação que nós vivemos, né? E por causa da situação que a humanidade vive, né? Cristo suportou o sofrimento, né? Cristo, ele era Deus, ele podia destruir a humanidade se ele quisesse, ele mesmo disse lá, ele falou, se eu quisesse eu pediria meu pai 12 legiões de anjos e destruiria toda a terra. Mas Cristo viu que a humanidade precisava ser resgatada, né? Precisaria ter uma dívida, e essa dívida tinha que ser paga, e a humanidade não podia fazer isso, e Cristo morreu no teu lugar, no meu lugar, no lugar de todo mundo, né? E todos os que creem em Cristo, tanto pessoas justas, boas, e também pessoas más, podem ser perdoadas em Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez, e você pode entrar para a vida eterna. Essa é a vantagem de crer em Cristo, né? Mas isso não quer dizer que aquelas outras pessoas que nunca ouviram o Evangelho, não conheceram o Evangelho, não andaram no Evangelho, tiveram tempo de ouvir o Evangelho, não entenderam o Evangelho, eles vão ser, Deus vai pegar as pessoas justas. Você acha que Deus é um Deus maligno? O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus bondoso, né? O Deus que a Bíblia apresenta é o Deus bondoso, porém tu, Senhor, é Salmo 86,15, porém tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão. Deus, o Deus verdadeiro, o Deus eterno. Só existe um Deus verdadeiro, a gente tem que entender isso. Não existe muitos deuses, né? Que a Bíblia diz que há Deus não só no céu, como também na terra, né? Deus também criado segundo a imaginação humana, né? São coisas da imaginação humana, não são Deus, mas tem pessoas que, né? Mas o verdadeiro Deus, que é o criador do homem, de Adão, e com todas as raças humanas, não importando a sua religião, não importando a cor da sua pele, não importando se você é uma pessoa honesta ou se você é uma pessoa desonesta, não importando se você é uma pessoa bonita ou se é uma pessoa feia, não importando se você é uma pessoa bondosa ou você é uma pessoa ruim, não importando se você é um ser humano, você é descendente de Adão e Eva. Deus criou você é criado por Deus, a Bíblia diz, né? Que Deus cria tanto o homem, como criou também o homem ímpio, né? Todo mundo é criação de Deus, pô. Agora só que Deus não quer que o ímpio vá
Deus não quer que um ímpio morra eternamente. Puxa vida, que Deus maravilhoso. Deus enviou seu Filho para salvar exatamente as pessoas que estavam caminhando no caminho da maldade, e agora, mediante o Evangelho de Deus, que nós vamos aprender em outras lives, que Deus traz salvação para as pessoas injustas, inclusive, né? Porque Jesus falou, se é possível que uma pessoa morra até pelo justo, né? Morrer pelo justo, muita gente pode até morrer, mas morrer pelo ímpio, pelo justo, ninguém vai ousar morrer, né? Mas Deus prova o seu amor por nós, que sendo nós inimigos de Deus, pelas nossas ações, pelas nossas obras, Deus ainda enviou o seu Filho e Cristo morreu pelos injustos, o justo pelos injustos, para que mediante a obra de Cristo redentora, nós possamos alcançar o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação na vida eterna. Né? Vamos aprofundar depois no Evangelho de Deus, né? Que Deus nos dê graça, paciência, vontade de aprender, de que Deus, o Deus revelado na Bíblia, esse Deus cheio de compaixão e piedoso, grande em benignidade e em verdade, né? Deus quer salvar o homem, Deus quer salvar o homem bom, puxa vida, e Deus também quer salvar o homem mau. Existe, você é mau, mas você não precisa continuar sendo mau. O apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais, pare de roubar. Se você parar de roubar, deixar o seu, defraudar o próximo, roubar as coisas do próximo, furtar as coisas do próximo, né? Às vezes até correndo o risco de tirar a vida do próximo, né? Para com essa atitude, com esses gestos, por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa do amor de Deus. Passe agora a ser um homem honesto, trabalhe, diminua o seu padrão de vida, agora você vai trabalhar, vai ganhar menos, coisa e tal, mas você não vai mais roubar, pelo contrário, você vai trabalhar para ajudar o seu próximo, se for preciso, você tiver no seu alcance, né? Tem chance de você ser salvo, né? Agora, aquelas pessoas que não, eu não quero saber, eu quero, céu, inferno, para mim, eu já vi pessoas falar isso, para mim, quando eu morrer, se eu for pro céu, pro inferno, é problema meu, deixa que eu não sei cuidar de Deus, me viro. Ele está escolhendo, né? Mas, também você ensinar, segundo muitas religiões ensinam, só os cristãos Deus vai salvar, os que não são cristãos não vão ser salvos. Não, a vida eterna não está relacionada à questão de se você tem fé em Cristo ou não tem fé em Cristo. Se você crê em Deus ou você não crê em Deus. A vida eterna não é, a Bíblia não mostra que a vida eterna, você precisa ter fé para ir para a vida eterna. A Bíblia diz que você tem que ter boas obras. Você tem que ter boas obras. Você tem que ser uma pessoa do bem. Porque se você tiver fé, crê que Deus existe. Porque o diabo crê em Deus, não crê em Deus. Ele foi criado por Deus. Ele vivia lá no terceiro céu. Ele sabe que Deus existe. E a Bíblia diz que Satanás também crê em Deus, né? Mas só que as obras dele é maligna, né? Ele quer a destruição da obra de Deus, da humanidade, né? E dos anjos e outro que ele puder levar para onde ele vai querer levar para lá. Ele é um ser maligno mesmo, né? Mas, se você também diz que você é cristão, você crê em Deus, mas suas obras são obras más, não vai salvar você. A fé não salva você. A fé não vai salvar você. A fé não vai salvar você. O que salva o homem é as obras. Agora, a fé em Cristo, mais as obras, aí tem uma salvação especial para esse pessoal. Então nós temos que aprender isso. Pensa comigo, assim como nós, o ser humano nessa vida, o ser humano, ele tem vontade própria, assim como o ser humano pode escolher, assim como o ser humano pode ter escolhas nessa vida, né? Por exemplo, você vive numa cidade, você é um rapaz, vamos pegar um rapaz, por exemplo, e você quer casar, né? Você tem na cidade que você mora, tem lá um monte de moça solteira que gostaria de casar com você. Que você é um rapaz bonito, você é um rapaz que tem condições, né? De manter uma família, então as moças geralmente, todo mundo, é normal, né? Todo mundo quer casar com uma pessoa bem sucedida. Você é um rapaz bem sucedido, né? Mas você vai poder casar com todas as moças da sua cidade? Não vai, você vai ter que escolher uma, né? Então você fez uma escolha. Não quer dizer que as outras não sejam moças e não sejam seres humanos bons também, como né? Mas só que você escolheu uma que vai te agradar, que vai ter. E essa pessoa que você escolheu, com ela você vai constituir família, toda aquela história. Então Deus também tem. Deus criou o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, nós fomos criados em Adão. Deus criou um homem para viver eternamente. E Deus não criou, como muitas religiões ensinam, Deus criou uns para salvação e outros para perdição. Deus criou uns para ser maligno e ir para o lago de fogo, ou ir para a destruição eterna, né? E Deus criou outros para serem bonzinhos, Não, Deus não. Deus criou Adão inocente, né?
E Adão tem o direito, né? Toda criança que nasce nesse mundo, ela é inocente. Logo nós aprendemos pela Bíblia que Deus vai salvar todas as crianças do mundo. Tem muitas religiões que ensinam, não, Deus vai salvar só os filhos dos crentes. Os filhos dos incrédulos não vai ser salvo. É, mentira! Todas as crianças, todos os bebês, todas as crianças que morrem no seu estado de inocência são de Deus, pertencem ao reino de Deus e vão para a eternidade com Deus, vai viver. Na ressurreição futura, Deus vai dar a eles um corpo espiritual, né? E as crianças inocentes que nasceram nesse mundo, como nós vemos aqui, para terminar a mensagem agora, nós vemos nesse mundo, quantas crianças nascem nesse mundo, né? E nascem no sofrimento, né? São negadas a ela o direito de beber leite, né? O direito de ter um brinquedo, né? O direito de ter uma roupinha decente para vestir, para não passar frio nem calor, né? O direito de beber uma água pura, uma água tratada, né? No mundo que nós vivemos, então, a água, na época de Adão, lá, precisava tratar de água, a água lá era limpa, mas agora precisa, né? Quantas crianças nascem nesse mundo, é negadas a elas o direito mínimo delas crescer, viver, se tornar uma moça, um rapaz, poder conhecer o mundo, comer, vestir, passear, né? Conhecer a obra de Deus. Deus fez a terra, que lindo, ver o mar, tomar banho na praia, no mar, né? Tomar banho na lagoa, né? Não é verdade? Andar de carro hoje, né? E elas não são escolhidas suas vidas na sua infância. Nasceram nesse mundo, mas não tiveram o privilégio de viver nesse mundo, né? Tendo coisas dignas de um ser humano. E você acha que Deus vai punir essas crianças com a morte eterna? Com a separação eterna de Deus? Não, Deus vai fazer justiça para elas. Elas vão perder os prazeres terrenais aqui, que duram pouco tempo, né? Lamentável por isso, né? Mas elas vão receber uma vida e uma existência eterna, né? Vão viver num mundo maravilhoso, né? Se Deus fez essa terra aqui, se Deus fez esse mundo humano que nós vivemos aqui na Terra, esse mundo físico aqui, o planeta Terra, com toda essa maravilha que Deus fez, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Que Deus fez. E é um mundo que não é eterno, né? Um mundo que é temporal, enquanto durar a Terra, que tem essas belezas naturais que nós conhecemos aqui. Agora imagine, irmãos, um mundo espiritual de Deus que é eterno, né? Então imagine, por exemplo, o terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus habita, né? Lá tem o paraíso de Deus, né? E você imagina se aqui na Terra, que é uma coisa temporal, Deus fez coisas maravilhosas, né? Imagine lá, né, irmão? E lá essas crianças que aqui não tiveram a oportunidade, foram tiradas suas vidas, né, nas guerras, né? Como nós vemos hoje, no nosso tempo, os caras jogam bomba lá e morre um monte de criança pequena, com 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, e assim por diante, né? E essas crianças não têm, né? Agora, essas crianças perderam a sua vida humana aqui na Terra por a maldade dos homens, grandes que não se entendem, ficam brigando um com o outro, quando deveriam cultivar a paz, né? O amor, né? Preferem brigar, se matar, né? E os inocentes morrem junto, né? E Deus vai punir os inocentes? Deus é justo, a Bíblia de Jesus disse, deixar vir minhas crianças, né? Porque das tais é o reino de Deus. Então as crianças vão para a vida eterna, né? Deus vai justificar elas e elas não... Criança não tem pecado, né, irmão? Bebê tem pecado? Bebê nasce inocente. Quando Deus criou Adão não tinha pecado. Adão era inocente, né? O pecado entrou em Adão quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aí o pecado entrou, né? E nós nascemos já nesse período agora, né? Em que o pecado, que existe o pecado, existe o bem e o mal, né? E Deus deu ao homem vontade própria para escolher entre, né, o bem e o mal, né? Vamos escolher o bem, mesmo que você não seja cristão ainda, você não crê em Cristo, mas seja uma pessoa boa, né? Seja uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa do bem. Não defraude o seu próximo, não roube, não engane o seu próximo, não troque a vida eterna por prazeres terrenais, né? Os homens estão trocando, né, dando golpe na humanidade, aí, subindo com dinheiro, tirando dinheiro dos pobres, né, roubando as pessoas, tirando até a vida das pessoas para poder ter algum prazer nessa vida que é tão curto, né, tão temporal, né, que acaba, né? Puxa vida, não é melhor você ter uma vida mais modesta, mais simples, mais correta, né? Trabalhar, abrir uma empresa, abre uma empresa, vamos trabalhar, vamos construir, vamos empregar, vamos dar jeito da gente viver com honestidade dentro dos parâmetros da vida humana, né? Da vida honesta, porque mesmo que tenhamos um padrão de vida um pouco menor, mais apertado, e tal, mas essa vida aqui não é um fim em si mesma. Os justos, as pessoas bondosas nesse mundo, as pessoas corretas, vão entrar na vida eterna, cara. E Jesus mesmo contou, né? É rápido para encerrar agora. Jesus contou lá, porque já 1 hora e 14 minutos, pode ficar tão longo, né? Jesus mesmo contou lá que
certo homem descia para a cidade, né, para um dia ir lá fazer suas compras, e ele indo a cavalo lá na época de lá, né, os salteadores o derrubaram no meio do caminho, né, saquearam ele, agrediram ele, deixaram ele semi-morto à beira da estrada. Tá entendendo? Roubaram ele, né? Deixaram ele semi-morto, né? Naquele tempo já acontecia isso, né? O homem maldade sempre existiu no mundo, né? Hoje tem mais maldade, tem mais gente, né? Muito bem. Mas Jesus disse que descia pelo mesmo caminho, descia um sacerdote. O que é um sacerdote? Subentende que o sacerdote subentende que é um homem de Deus, que intermedia o homem com Deus, né? Que dá, né? Realiza a obra de Deus, na casa de Deus, lá na época, vamos dizer assim, né? E o sacerdote, vindo descendo, né, o sacerdote conhecia Deus, que ele tinha a Bíblia Sagrada na época lá, né? Ele tinha o Velho Testamento, ele tinha os mandamentos de Deus, né? Que ele deveria amar, respeitar, fazer justiça na terra, né? Mas o sacerdote disse que passou de largo, né? Nem viu o homem caído lá, todo machucado, né? Quase à beira da morte, né? Mas ele não foi lá socorrer o homem, sendo ele uma pessoa que conhecia Deus, ele deveria ter prestado serviço para salvar aquela vida, né? Ele não fez isso, disse Jesus. Aí descia depois descia um levita. Quem é o levita? O levita eram as pessoas naquele tempo que ensinavam a lei de Deus para os judeus lá, né? Para os israelitas, né? Quer dizer, subentende que ele conhecia a lei de Deus, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus bondoso, é um Deus que faz o bem, né? Ele viu aquele homem caído lá e ele não foi socorrer o homem também, não. Ele passou, foi embora. Mas disse Jesus, mas descia um publicano. Posteriormente desceu um publicano. O publicano que era uma pessoa comum, um leigo, né? Que não conhecia Deus, né? Não conhecia a lei de Deus. Né? Mas ele, quando viu aquele homem caído, disse que ele se condoeu da situação daquele homem, foi lá, socorreu o homem, já tratou o homem ali na beira da estrada, parece que colocou o homem sobre o seu cavalo, o seu animal, né? Levou aquele homem quase morto, né? Levou para uma hospedaria, né? Chegou lá e falou, olha, encontrei esse homem vindo aqui, encontrei esse homem todo ferido, machucado, né? E eu socorri ele, e agora eu estou deixando ele no cuidado de vocês. Olha, tudo que vocês gastar, quando eu vou na cidade fazer as compras, né? Mas quando eu voltar, eu passo aqui, o que vocês gastar para cuidar dele, eu pago. E aí? Quem é que é amigo? Jesus falou, quem é o próximo? É o homem que socorreu o outro, né, filho? Os outros eram só religiosos, né? Então, se você também é uma pessoa religiosa que diz que crê em Deus, diz que tem Cristo, diz que tem a sua igreja, tem sua religião, se veste, mas você não tem boas obras, você não é uma pessoa do bem, você não vai também ter a vida eterna, filho. A vida eterna não é destinada às pessoas religiosas. Vamos dizer assim, podemos até dizer isso. As pessoas eternas não é destinada às pessoas religiosas. A vida eterna é destinada às pessoas que fazem o bem. Pessoas que fazem o bem, pessoas justas, pessoas piedosas, pessoas misericordiosas. Pessoas como Deus, né? Que pode praticar o mal, mas por temor a Deus, por reverência, por amor ao seu próximo, ele não pratica, né? Ele faz é ajudar, contribuir para o bem do seu próximo, né? Ele não vai explorar o pobre, ele não vai deixar o pobre ainda mais pobre, ele vai tentar melhorar a vida do pobre, né? Ele vai tentar, né? Ele não vai ser um agressor da sua mulher, né? Ele vai ser uma pessoa que vai tratar a sua mulher com respeito, com amor, com carinho, vai viver com ela. E não, a mulher dele não vive com ele com medo dele, né? Ameaçada por ele, né? A mulher vive com ele porque puxa, o marido ama ela e ela, consequentemente, vive em harmonia com o marido, né? Esse é que é o verdadeiro homem que vai herdar a vida eterna. Isso nós temos que aprender, né? Agora, obviamente, nós temos que aprender, vamos aprender em outras lives, que Deus tem escolha, como eu falei. Aí Deus na Terra tem. Deus ama toda a humanidade, mas Deus escolheu, né? Aí vamos para finalizar, Deus escolheu uma nação na terra entre tantas nações para ser um povo especial na terra, que é o povo de Israel. O povo de Israel falhou, né? Diante de Deus, né? Todo mundo sabe disso. Falhou, Deus abandonou Israel, né? E Deus chamou quem? A igreja, né? Que é constituída de pessoas, tanto judeus como gentios do mundo todo, para formar um corpo de pessoas especiais, né, que vão viver na eternidade de uma maneira especial. Ninguém está negando isso é verdade. Né? Não vamos estranhar, mas dizer que as pessoas justas desse mundo, que bondosas desse mundo, que fizeram bem ao seu próximo, que sofreram injustiça muitas vezes, que passaram por tantas calamidades nesse mundo, né? E que Deus vai pegar essas pessoas só porque não são cristãos, só porque não são da igreja, só porque não são cristãos, Deus vai lançar eles no lago de fogo, ou Deus vai destruir ele, como muita gente fala. Ah, lá, lago de fogo não existe. Mas morreu, acabou, não vai ter mais. Não. O espírito não morre. Então, todas as pessoas que viveram fazendo bem, justiça, mesmo sem conhecer Deus, sem conhecer Cristo, sem conhecer a igreja, né, essas pessoas têm destino no novo céu, nova terra, onde habita a justiça.
Graças a Deus. Boa noite, boa tarde, que Deus ilumine a nossa mente, né? Que na próxima oportunidade Deus permita que nós estejamos juntos para continuarmos aprendendo mais verdades eternas de Deus, né? E uma das verdades eternas que é de Deus, e ninguém pode mudar isso, Deus ama a humanidade. E ninguém vai impedir Deus de salvar a humanidade na vida eterna. Os homens lá vão estar na felicidade eterna, aqueles que foram justos, foram bons, pessoas do bem, que fizeram amor, prática e justiça na terra. Essas pessoas, não importando a sua cor, a sua raça, a sua religião, sua situação, você vai ter como destino a salvação eterna, que é a vida eterna no novo céu e nova terra, e vamos viver para sempre com Deus. Damos graças a Deus por isso. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Graças a Deus.